Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do consciente coletivo. É um termo utilizado para tentar explicar a capacidade que temos de trocar ideias, meio que telepaticamente, mas de uma maneira muito mais abrangente que o termo, o significado da telepatia em si, que seria a troca de pensamento de um indivíduo ao outro. Consciente coletivo seria uma explicação dada à ideia de que nossos pensamentos eles tomam forma e eles se acumulam em um campo vibracional, né? Seria a vibração do pensamento. Esse lugar, essa vibração, né, essa sintonia, estariam todos os pensamentos. Explicando com esse termo, é possível explicar o porquê quando uma pessoa está tendo uma ideia, outra, de repente até em outro lugar do mundo, está tendo a mesma ideia. Assim é com as invenções, né? Parece que quando uma coisa está prestes a ser descoberta, ela tem que correr para tentar patentear e descobrir logo, porque outras pessoas começam a ter a mesma ideia e começam a estudar a mesma coisa. Por isso que às vezes acontece, briga de patentes, né? Um alega que descobriu, o outro alega que descobriu, porque alguém lançou uma ideia, alguém teve uma ideia e esse pensamento vai para essa vibração dos pensamentos e outra pessoa capta e começa a trabalhar também nessa mesma ideia, e quando vê, duas pessoas acabaram descobrindo a mesma coisa quase que no mesmo momento. Claro que para entrar nessa sintonia você precisa ter uma base. Por exemplo, um matemático dificilmente vai ter um lapso de algo espiritual, assim como uma pessoa espiritual dificilmente vai ter um lapso de um termo científico. Por quê? Porque seriam como pensamentos criptografados, vamos dizer assim, né? Cada pensamento tem a sua chave de acesso, porque cada pensamento abrange um tipo de conhecimento diferente, e nós somos o tamanho daquilo que nós sabemos, né? Nós vamos acessar aquilo que estamos mais preparados para acessar. Então, se você se preparou mais para física ou mais para matemática, é exatamente esse caminho ou esse campo de pensamento que você vai acessar mais. Por isso que a gente não vê uma pessoa descobrindo uma coisa e o mundo inteiro, né, não descobrindo. Acontece com algumas pessoas que estão na mesma sintonia daquela descoberta, daquele tipo de pensamento. Nós temos na história um gênio, um grande gênio que foi praticamente universal nesse sentido, de captar ou de criar novos pensamentos e descobertas, que foi o Leonardo da Vinci. Observando a história, é possível perceber que ele foi, se não o maior gênio de todos os tempos, né? Se a gente for colocar todos os gênios juntos, é capaz do Leonardo da Vinci ser o maior de todos eles. Porque ele simplesmente, por onde ele caminhava, por todas as áreas do conhecimento que ele trilhava, ele se destacava, ele ia à frente do seu tempo. Então ele não se prendeu apenas a um tipo de ciência, ele caminhou por todas que pôde. Claro que na época dele era extremamente perigoso, o que torna ele ainda mais brilhante, porque ele teve que fazer muito dos seus experimentos de uma maneira secreta, da igreja principalmente, senão ele seria morto. Como por exemplo, ele atuou na física, nas artes, na ciência, na medicina, na anatomia, e muito desses experimentos, muito dessas descobertas dele, ele teve que fazer secretamente, né? Por exemplo, a anatomia era proibido na época dele mexer em cadáveres, e ele fez, né? A paixão dele pelo conhecimento foi maior. E também a aerodinâmica, né? Ele na época dele já descobriu, já fez traços perfeitos, né, do que seria um objeto que voasse. Quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que viveu na mesma época que o Brasil estava sendo descoberto, em 1500, que estava vivo. E o avião foi ser descoberto de 1800 para 1900, né? Final de 1800 para 1900. Perceba o quão esse homem, ele não estava à frente do seu tempo, já criando
uma máquina. Em 1500 ele já tinha criado a base de uma máquina voadora, e o avião só veio ser descoberto 300, 400 anos depois. É uma coisa incrível, e ele foi a base muito do que são os inventores modernos e os cientistas, né? Ele criou muito dentro do campo do consciente coletivo. Ele deixou uma herança muito rica, tanto os estudos materiais, físicos, quanto também na área do pensamento. Eu acredito, né, observando a história, que dentro dos conceitos documentados ele seja o maior gênio de todos os tempos, né? Acredito que sim. Mas perceba que depois dele foi muito difícil aparecer outra altura, né? Existiram outros inventores, mas dentro de suas áreas. E ele não, ele foi uma pessoa totalmente desbloqueada. Onde ele decidisse atuar, ele se destacava. Então ele não se prendeu apenas também a conhecimentos tradicionais, ele também se aventurou na astrologia e coisas místicas, coisas espirituais. Onde esse homem pisou, ele se destacou. Ele realmente estava muito à frente do seu tempo. E uma das bases que é perceptível dele é que ele não havia preconceito, ele não se prendia a julgamento de ninguém, ele ia estudar, ele ia com a mente aberta entender aquilo. E isso foi uma das chaves dele, né? De não ir já com algum tipo de discriminação a respeito dos conteúdos ou dos conhecimentos. Ele foi de olhos e mentes verdadeiramente abertos em tudo que ele tentou. E tudo que ele buscou, ele teve êxito dentro dessa busca. E esses pensamentos, tanto dele, se ecoaram, né, e ecoam e vão ecoar durante muito tempo nesse lugar, nessa frequência dos pensamentos. Então perceba que para se ter, né, um acesso a esse tipo de pensamento, né, tanto dos inventores como de grandes gênios, é preciso estar minimamente dentro dessa vibração, dentro desse mundo deles, né, querer gostar, porque senão realmente seria estranho, né? Uma pessoa tem um pensamento de uma invenção e de repente toda a humanidade teria o mesmo pensamento. Tudo, mesmo dentro da vibração do pensamento, tudo está ali separadinho, e cabe a nós, né, nos direcionarmos para poder acessar essa imensidão, né? Porque imagina, se a gente imaginar que absolutamente todos os pensamentos estão numa frequência que podemos acessar, qual não seria o tamanho dessa frequência se fosse observado de modo físico, né? Porque espiritualmente falando e sem pensar em matéria, todo esse pensamento pode caber em algo extremamente pequeno, né? Se a gente pensar, se a gente não quiser não colocar uma ideia física, né, desses pensamentos. Mas não é necessário acessar outras dimensões, por exemplo, para você acessar esse campo de pensamento. Na verdade, é capaz do consciente coletivo estar preso ao nosso universo, à nossa dimensão, porque são os pensamentos daqui, por exemplo. Então, esse consciente coletivo, a ideia desse consciente coletivo é de que ele paira em tudo, absolutamente tudo, é questão de frequência. Então, por isso que quando a pessoa está buscando uma ideia ou buscando uma solução, é preciso silenciar para tentar sintonizar. Einstein mesmo disse, né, em uma frase dele, que enquanto ele pensava em algo, ele não obtinha resultado. Quando ele parava de pensar, quando ele silenciava, a resposta vinha. Então perceba que o silêncio é a grande chave, né, de muitas coisas, tanto espirituais, né, dentro da meditação, o silêncio, como de evolução, como de resposta e conversa com o ser divino, né, aquele que nós conseguimos acessar através de dentro. Precisamos do silêncio e também frequências e respostas, né, do consciente coletivo. Quando a gente precisa de uma ideia a qual essa ideia não está em nós, ou pelo menos não está revelada, precisamos silenciar. E dentro desse silêncio tentar buscar, mas buscar de uma maneira extremamente sutil. Se vier a ansiedade, acabou.
né? Já estragou tudo. A gente tem que ter muita calma, é realmente uma coisa extremamente sutil. E é por isso que é tão difícil de ser acessado. Mas fazermos isso de uma maneira inconsciente, quando a gente tem ideias novas, ou intuição, às vezes a intuição que sentimos é do consciente coletivo. O consciente coletivo ele tem resposta para muita coisa, porque dentro dessa vibração há também a experiência das pessoas. Tivemos pensamentos também com experiências. Tivemos uma experiência errada, tivemos um tipo de pensamento a respeito dessa experiência, pensamos, nossa, não vou fazer isso por causa disso, isso que eu tentei deu errado. Isso é um tipo de pensamento que já vem com a experiência. Isso está lá também. Então muitas vezes a gente chega numa situação semelhante a que foi vivida por alguém e vem uma intuição na gente e fala, não, isso aqui vai dar errado. E às vezes não é o nosso pensamento, e sim essa frequência que a gente conseguiu captar de uma maneira sutil e imperceptível. A gente não imaginou chegando e acessando, não. Veio de uma maneira tão sutil que a gente acha que a sabedoria veio de nós. Mas às vezes é desse consciente coletivo, que já teve a experiência que a gente está vivendo, já está lá registrado, e tem pensamentos a respeito. Assim como a internet, imaginar o consciente coletivo como uma internet. Eu vou buscar o conhecimento de alguma coisa, eu escrevo lá, aparece pessoas que já passaram por aquilo e relataram. Seria mais ou menos isso, pessoas que passaram pela experiência que eu tive, pensaram a respeito, tanto do problema quanto com a solução, e tá lá no consciente coletivo. E de uma maneira totalmente consciente minha, eu acabo captando no momento que eu precisei. E isso me faz pensar que era meu pensamento. Assim como pessoas têm até mesmo respostas espirituais totalmente idênticas, nem sempre pode ser da pessoa, e sim do consciente coletivo. Então perceba que o consciente coletivo é uma grande chave, tanto para o conhecimento como para o desenvolvimento. E essa frequência de pensamento fortalece aquela ideia de que somos de fato realmente um. Somos um, estamos aqui para ajudar uns aos outros a evoluir. Se podemos trocar pensamentos de uma maneira tão grandiosa, qual não seria a nossa missão um para com o outro? E isso não é uma característica exclusivamente humana. Na verdade, todos os animais, eles têm o consciente coletivo. Eles trocam pensamentos entre eles também. Então cada animal, você percebe que cada animal tem uma característica muito íntima, né, que torna ele único no reino animal. E às vezes um animal descobre algo, faz algo de uma maneira, e os outros da mesma espécie passam a fazer, mesmo que esses não vivam no mesmo local. Um grupo começa a fazer algo que facilite a vida deles, toda a espécie começa a fazer. Perceba então que é uma característica, né, de todos os seres viventes. Né? Essa ideia do consciente coletivo é para todos, não é uma coisa, né, que seja apenas dos humanos. É uma lei natural, é uma coisa que ocorre de uma maneira muito natural. Se está consciente, se está registrando, se está aprendendo, fazendo algo, de algum modo o pensamento está atuando. Pode não ser um pensamento tão complexo como os humanos, né? Mas de algum modo o animal ali aprendendo, ele também está jogando aquelas características, aquilo que ele está aprendendo também, para um campo vibracional, né? E os pensamentos ficam ali em frequências. Quando você estiver, né, precisando acessar uma resposta ou algo que você precise, algum conhecimento, tente acessar de uma maneira consciente a consciência coletiva, apenas intencionando. A nossa intenção, quando a gente coloca intenção em alguma coisa, também se torna uma grande chave. Então quando a gente fecha os olhos na intenção de uma projeção, ou quando a gente fecha os olhos na intenção de buscar uma resposta, ou fechar os olhos na intenção de conversar com a espiritualidade, essa intenção direciona as vibrações. Então feche os olhos com calma e tenta buscar resposta. Coloque na sua mente essa ideia de que há uma vibração e que todas as respostas estão lá, todos os pensamentos estão lá.
E faça esse exercício de tentar buscar aquilo que você precisa desse modo. Faça o teste, de repente para você pode ser muito positivo, tá bom? De qualquer maneira, todos nós acessamos, é algo automático. Mas podemos, de uma maneira intencional, acessar de uma maneira mais profunda, buscando coisas ou respostas mais complexas, do que apenas aquela sutileza. Faça isso de uma maneira consciente quando você precisar. Tenha em mente dessa necessidade de não haver ansiedade, nem pressa, nada. A gente tem que entender que todo processo espiritual é muito natural. E a gente fica se bloqueando, falando, eu não consigo, isso não dá certo para mim. Isso já são as barreiras que você mesmo coloca e acabam te impedindo de acessar. Faça de uma maneira tranquila os exercícios e qualquer coisa que você decida fazer, sem esperar nada. A gente tem que fazer as coisas apenas fazendo e que venha o resultado ali de uma maneira natural, sem ansiedade, sem medo, nada. Se você está vendo que é algo que pode te beneficiar, então eu acho que já vale a pena tentar de uma maneira mais concentrada, com mais intenção daquilo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se todos vocês já conheciam, a ideia do consciente coletivo. Eu espero que possa ser útil na jornada de vocês, tanto de descobertas, como de vivência, como de conhecimento a ser compartilhado. Enfim, se você puder ajudar o canal compartilhando, eu agradeço muito, tá bom? Gratidão a todos aqueles que estão apoiando, aqueles que estão também através do site Apoia-se, contribuindo, os amigos patronos. Se você não é e pode contribuir para manter esse trabalho, eu agradeço muito. Abençoado seja por tudo que você puder fazer por esse trabalho. Gratidão profunda e até breve.